E mais ainda desta vez, porque me deram a oportunidade de trazer a palavra, justamente dentro de um tema que eu tanto amo, que é missões e igreja. Então nós vamos juntar as duas neste congresso, nesta conferência, Conferência de missões, mas falando sobre igreja, mostrando como igreja é plano de Deus. Quero agradecer à equipe de missões pela sua organização, por ter me convidado, por nos cuidar tão bem de nós, temos sido muito bem recebidos aqui nesta igreja. A igreja é plano de Deus. Em Mateus 16, no versículo 18, nós encontramos palavras famosas, bem conhecidas, que o Senhor Jesus falou para Pedro. Lembra o que Jesus disse? Ele diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta foi a primeira vez citada a palavra igreja na Bíblia. Esta foi a primeira menção. Até então, igreja só existia na mente de Deus. Os discípulos não sabiam o que era igreja. Os apóstolos nunca haviam ouvido falar de igreja. Igreja era completamente desconhecida para o povo. O povo de Deus, na época, eles tinham um templo em Jerusalém, onde eles podiam ir adorar a Deus. O povo de Deus que morava um pouco mais distante de Jerusalém, em outras cidades, eles tinham suas sinagogas, onde eles podiam escutar a leitura do Antigo Testamento, podiam fazer suas orações, mas igreja não existia. Igreja era algo desconhecido ao povo de Deus antes desta primeira apresentação que Jesus fez, dizendo que ele edificaria a sua igreja. Jesus já estava preparando os seus discípulos para entenderem que haveria uma nova estrutura, uma nova organização ou organismo que seria o seu plano para fazer Deus conhecido ao mundo. Passados alguns dias, em Mateus 18, Jesus cita mais uma vez igreja, falando lá que os relacionamentos interpessoais dentro da igreja teriam que ser bem cuidados. Algum pecado cometido um contra outro dentro da igreja teria que ser tratado imediatamente para que as partes em conflito pudessem ter a paz restaurada entre si. Este corpo novo que seria formado, que carregaria o nome de Cristo, a igreja terminou sendo conhecida como o corpo de Cristo. Então, eles precisariam gozar de uma união plena entre seus membros. Mas o que eu quero destacar é que até então, igreja não existia. Nenhuma igreja em nenhuma parte do mundo. Os discípulos ouviram Jesus falar de igreja, mas eles ainda não sabiam o que era essa coisa chamada igreja. Estes discípulos, em poucos dias, eles formariam a igreja em Jerusalém. A primeira igreja na história. A primeira igreja cristã. Uma igreja que passaria por um crescimento enorme, um crescimento assustador nos seus primeiros dias. Uma igreja que seria a semente do evangelho, que espalharia o evangelho por todo o Império Romano e até além, e transformaria a história do mundo. Hoje à noite estas noites da conferência, nós não vamos ter mensagens expositivas no sentido de olharmos um texto, uma referência bíblica. Nós vamos passear pelo livro de Atos e nós vamos considerar as igrejas que Deus formou, começando com a primeira igreja em Jerusalém. Então, hoje à noite, nós vamos ver a história da igreja em Jerusalém. Vão ser mensagens bíblicas, obviamente, porque nós vamos estar dos capítulos 1 a 8, hoje à noite, olhando a formação daquela primeira igreja em Jerusalém, e nas mensagens subsequentes nós vamos considerar as outras igrejas na medida que elas vão aparecendo
no livro de Atos. Mas nós veremos como a igreja foi plano de Deus. E no plano de Deus, a igreja é a semente do evangelho. Em Atos capítulo 1, nós vamos começar aqui no primeiro capítulo, nós encontramos Jesus nos últimos momentos de seu tempo aqui na terra. Ele estava no Monte das Oliveiras, próximo a Jerusalém, com seus discípulos que assistiriam ele subir ao céu. Mas logo antes dele subir, no versículo 4, ele deu suas últimas palavras de instruções para os seus discípulos. Ele falou para os discípulos que eles deveriam voltar para Jerusalém e ali permanecer até receberem o Espírito Santo que havia sido prometido pelo Pai. Com este recebimento do Espírito Santo, viria sobre eles um poder que no versículo 8 diz que faria deles testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa promessa do Espírito Santo, presente de forma permanente em suas vidas, também era algo novo. Também era algo desconhecido aos discípulos. Até então, o Espírito Santo visitava as pessoas de forma pontual, mas não habitava permanentemente com elas. Jesus já havia prometido este Espírito Santo. Lá em João capítulo 14, no versículo 16, ele disse que rogaria ao Pai para ele dar o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito Santo da promessa. E esta promessa estava para ser cumprida em breve. Os discípulos então seguiram as instruções de Jesus, voltaram para Jerusalém, esperaram ali a promessa da vinda do Espírito Santo, nem eles sabiam o que estavam esperando, era tudo desconhecido, tudo era novo para eles. No versículo 15 de Atos 1, nós vemos que haviam uns 120 discípulos, todos eles reunidos. Entre estes discípulos, nós encontramos 11 apóstolos, o Judas já havia partido. Nós encontramos os irmãos de Jesus, encontramos algumas senhoras que acompanharam Jesus em seu ministério público e outros discípulos, um número de mais ou menos 120 pessoas reunidas num salão chamado cenáculo, esperando algo que nenhum deles sabia o que é que estavam esperando. Estavam esperando a vinda do Espírito Santo, estavam esperando o início de uma igreja, eles não sabiam, mas estavam simplesmente cumprindo o que Jesus havia pedido deles para fazer. Não tiveram que esperar muito, pois Deus havia planejado que o dia do Pentecostes seria o dia da inauguração de sua igreja. Vocês lembram que os discípulos ainda não sabiam o que era a igreja? Voltando alguns dias antes disto, nós lembramos que Jesus, ali mesmo em Jerusalém, havia morrido. No terceiro dia, ele ressuscitou. Tudo isto aconteceu durante a celebração da Páscoa judaica. 50 dias após a celebração da Páscoa, havia outra celebração religiosa para os judeus, chamada o Pentecostes. No Pentecostes, eles celebravam a entrega do Torá ou do Pentateuco a Moisés. E o Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. Para a celebração do Pentecostes, era costume para os judeus que viviam espalhados pelo mundo, alguns deles, todos os anos, faziam peregrinações de volta para Jerusalém, para, neste dia, adorar a Deus no templo em Jerusalém. Juntamente com estes judeus também vinham muitos prosélitos. Os prosélitos eram gentios convertidos ao judaísmo, que também vinham para Jerusalém nesta peregrinação religiosa. Neste dia do Pentecostes,
estavam visitando Jerusalém, nós vemos no capítulo 2, versículos 9 a 11, pessoas de muitas partes do mundo. Diz aí, partos, medos, elamitas, pessoas da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, lá das imediações de Cirene, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Vocês estão entendendo? Jerusalém estava lotada de turistas religiosos. Eles eram como os romeiros que visitam Juazeiro do Norte, né? Pessoas religiosas buscando mais Deus. Estas pessoas de todo o Império Romano que vieram a Jerusalém neste dia, milhares de pessoas, eles estavam buscando mais Deus através de sua peregrinação religiosa. E foi justamente neste mesmo dia que os 120 discípulos estavam reunidos lá no cenáculo, esperando a prometida vinda do Espírito Santo. E veio neste dia, no dia do Pentecostes. Atos 2 descreve aquele dia. No versículo 2 diz que um som como de um forte vento veio do céu e encheu a casa onde eles estavam reunidos. Apareceram como se trazidos pelo vento, labaredas de fogo, parecido com línguas que pousaram sobre as cabeças dos discípulos. E todos os discípulos foram enchidos do Espírito Santo. Eles passaram a falar cada um em outra linguagem. Mas não foram línguas estranhas, não foram línguas desconhecidas, foram línguas naturais dos turistas religiosos que estavam visitando Jerusalém naquele dia. Nós vemos isso no versículo 11 do capítulo 2. Lá diz, ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, e todos estavam atônitos, perplexos, porque sabiam que estes discípulos eram homens simples, eles eram homens galileus, eles não foram educados nas letras e nas línguas que estavam falando. Alguns zombavam dos discípulos, dizendo que eles estavam embriagados, mas muitos prestaram atenção. Foi quando Pedro se levantou, vemos isso também em capítulo 2 de Atos, ele se levantou para explicar o que estava acontecendo ali. Ele explicou que estes não estavam embriagados, eles não estavam controlados pela força maldita da bebida alcoólica. Eles estavam controlados por outra força, sim, mas era a força do Espírito Santo. Eles estavam ali, e inclusive Pedro explicou que ali estava sendo cumprido a profecia de Joel capítulo 2, que isto aconteceria. Pedro então passou a pregar para aquela multidão de pessoas em Jerusalém uma mensagem evangelística, uma pregação da mensagem do Evangelho. Partes desta mensagem que Pedro pregou, nós conhecemos muito bem, até decorado alguns de nós. Nós vemos na mensagem de Pedro, Atos 2 e 21, onde ele disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou ler mais alguns versículos desta mensagem evangelística que Pedro pregou. No versículo 36, ele disse, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E com esta mensagem que Pedro pregava, toda a multidão, eles ouviam a pregação de Pedro. Versículo 37, diz que compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que devemos fazer? Ao que Pedro respondeu, versículo 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados.
E Pedro continuou pregando várias outras coisas concernentes ao evangelho. E naquele dia se converteram 3.000 pessoas. 3.000 pessoas creram em Jesus como Salvador, foram batizados e foram acrescentados ao número de discípulos. Nós gostamos de dizer ao rol de membros da igreja, mas a igreja ainda estava sendo formada. Isso foi o início da igreja. O fervor dos discípulos com a presença do Espírito Santo em suas vidas, somadas com aquela empolgação, aquela alegria dos novos convertidos, se tornou contagioso. Os crentes estavam se reunindo todos os dias. Era no templo, era de casa em casa, era partindo pão, era ouvindo o ensino dos apóstolos. E eles estavam se reunindo constantemente. No versículo 47, diz que a igreja crescia todos os dias, com mais pessoas sendo salvas. Com poucos dias, a igreja já contava com 5.000 só de homens. Isso sem contar as mulheres e as crianças e os jovens. No capítulo 4, versículo 4, nós vemos isso. Entre os crentes nesta nova igreja, ninguém passava necessidade. Alguns que tinham algo a mais, eles traziam e colocavam nas mãos dos apóstolos, que eles então distribuíam para aqueles que tinham necessidade. E ninguém passava necessidade na igreja naqueles primeiros dias. Foi aqui que aconteceu aquela história triste de Ananias e Safira. Vocês lembram bem da história, não é? Eles venderam uma propriedade que pertencia a eles, disseram estar trazendo todo o provento da venda e entregaram lá para os apóstolos, como se eles estivessem dando tudo para o trabalho de Deus. Mas, na verdade, eles só trouxeram uma parte da venda, ficaram com outra parte para si. Eles estavam querendo enganar os irmãos, achando que eles eram bondosos, que eles eram eles eram muito espirituais, né, generosos diante da igreja. Mas Deus não permitiu que sua igreja recém-formada fosse manchada por corrupção, por engano, por mentiras. E aquela história triste de Ananias e Safira, eles dois morreram perante o Senhor, perante a igreja naquele dia. E a igreja continuava crescendo. No capítulo 5, versículo 16, diz que vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém. No versículo 42 de capítulo 5, diz que todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. A igreja cresceu ao ponto que os apóstolos já não davam conta mais do número de convertidos, de crentes. Imaginem, irmãos, uma equipe pastoral de 12 homens, formados pelo próprio Senhor Jesus, e não davam conta da igreja. A igreja em Jerusalém chegou a esse ponto em poucas semanas. No capítulo 6, nós vemos que a igreja, então, escolheu mais 7 homens para ajudar os apóstolos. Nós entendemos que isso aqui foi a consagração do cargo que hoje nós chamamos de diáconos na igreja. 7 homens espirituais foram selecionados de entre estes muitos discípulos para ajudar os apóstolos a cuidar da igreja. No capítulo 6, versículo 7, diz que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Os sacerdotes já eram os líderes religiosos lá do templo, também se convertendo. Estima-se, irmãos, que em 6 meses depois do início desta igreja, que foi no dia do Pentecostes, já somavam-se mais de 100.000 crentes em Jerusalém. Mais de 100.000 em Jerusalém. E muitos destes, interessante, muitos destes, a maioria deles, nem sabiam que eles faziam parte de uma plantação de igreja.
Eles nem sabiam o que era igreja. O que é que eles sabiam? Eles sabiam que Jesus era o Messias, o Salvador prometido. Disto eles estavam certos. Eles sabiam que ali, com aquele povo, havia algo diferente. Algo quase que paraísico. Eles sentiam amor, alegria, paz. E eles sentiam o poder de Deus ali presente com aquele povo. Eles sabiam que suas vidas haviam sido transformadas pelo Espírito Santo ao aceitarem a mensagem do Evangelho. E eles estavam tão empolgados com esta nova vida que eles tinham em Jesus, que eles não queriam deixar de estar juntos. Eles estavam se encontrando todos os dias. Voltando para as últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu, o que foi que ele disse para os seus discípulos? Ele disse que deveriam voltar para Jerusalém e esperar a vinda do Espírito Santo. Isto eles fizeram. Fizeram, e quando o Espírito Santo veio, eles receberam uma coragem incrível para pregar o Evangelho. Eles pregaram o Evangelho e muitos se converteram, inclusive pessoas que estavam visitando de todas as partes do mundo. Depois que se converteram, nem voltar para casa não quiseram mais, ficaram em Jerusalém. Com certeza, o júbilo no céu estrondou e o coração de Deus estava muito feliz com a conversão de todas estas pessoas. Mas o plano de Deus não era apenas de ser conhecido e adorado em Jerusalém. Lembram das palavras que Jesus disse aos discípulos antes de subir ao céu? Ele disse: vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como também na Judeia e Samaria e até os confins da terra. Deus teria que fazer alguma coisa. Deus teria que intervir na história de seu povo para fazê-los cumprir seu plano. Deus teria que espalhar esta igreja que cresceu tão rapidamente em Jerusalém. E foi isso que Deus fez com uma perseguição. Deus permitiu uma perseguição. Atos capítulo 7 fala do início dessa perseguição que aconteceu com a pregação de Estevão, um dos diáconos que foi eleito lá em Atos 6. Estevão foi convocado perante o Sinédrio, que era o grupo de líderes religiosos, para explicar o que é que estava acontecendo ali em Jerusalém, e ele pregou o Evangelho. E pregou duro. E não foi uma pregação agradável para os líderes religiosos, para os sacerdotes, alguns os que ainda não estavam convertidos, não é? E eu sei que no final dessa pregação de Estevão, arrastaram ele para fora da cidade, apedrejaram ele e ele morreu. Isso foi o início de uma grande perseguição que espalhou a igreja de Jerusalém. Acabou a festa daquela igreja. Atos capítulo 8, no versículo 1, nós começamos lendo: e Saulo, lembrem deste nome porque Saulo vai ser uma figura central nas próximas mensagens. Saulo consentia com a morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. A igreja toda foi dispersa, se espalhou, exceto os apóstolos. Essa eu não entendi. Por que não os apóstolos? Por que não a equipe pastoral daquela igreja? Nós não sabemos por certo, mas a história da igreja nos conta que, posteriormente, todos os apóstolos saíram para lugares diferentes, distantes no mundo, e levaram o evangelho a muitos lugares. Mas, neste momento, a igreja toda foi dispersa. Mas vejam no versículo 4, Atos 8 e 4, diz que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Um deles, Filipe, que também foi um dos diáconos eleitos em Atos 6,
Filipe, ele desceu para Samaria e lá ele anunciou o evangelho. Diz que multidões na Samaria atenderam aceitando o evangelho. Em Samaria. Depois, Filipe, atendendo a liderança do Espírito Santo, ele desceu para o deserto e se encontrou com um etíope, um alto oficial da rainha Candace da Etiópia. E ele também pregou o evangelho para este homem que se converteu, foi batizado e continuou descendo para a Etiópia. E a história da igreja diz que neste período surgiu uma igreja cristã na Etiópia. E assim nós vemos como Deus preparou as coisas para levar o evangelho para fora de Jerusalém. Nós vemos o plano de Deus começando a tomar forma, porque Deus estava fazendo-se ser conhecido em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja em Jerusalém, com todo aquele crescimento inicial, tornou-se um celeiro para as sementes do evangelho que seriam espalhadas por todo o Império Romano e além. Amanhã nós continuaremos a história da igreja a partir de Atos 9. Certo? Hoje à noite nós vamos parar com Atos 8, que é a igreja de Jerusalém. E amanhã nós vamos voltar para ver a próxima igreja plantada que nós encontramos na Antioquia. Mas vamos agora aprender algumas lições com Jerusalém, certo? Da igreja em Jerusalém nós colhemos lições para nós hoje, no século 21. A Igreja Batista Manancial em Fortaleza pode aprender com Jerusalém e com sua experiência. A primeira lição que nós aprendemos é que a igreja foi plano de Deus. Toda de Deus. Deus quer se fazer conhecido em todas as nações. Do Pentecostes em diante, o povo escolhido por Deus para ser suas testemunhas seria igreja. Nós vemos isso lá em 1 Pedro 2, no versículo 9, onde diz que vós sois raça eleita, falando sobre igreja. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, igreja, sois uma nação santa, escolhida por Deus para este fim, de fazê-lo conhecido. E antes do Pentecoste? Nos dias do Antigo Testamento, Deus não era conhecido? Deus não tinha plano antes de igreja? Sim, ele tinha um plano. No Antigo Testamento, nós vemos a história de uma nação chamada Israel, que foi plano de Deus. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 12 que Deus chamou Abraão, na época conhecido por Abrão. Deus chamou Abrão e ele disse para Abrão: saia da tua terra, saia da tua parentela, deixa a casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus disse para Abrão, ele disse: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolheu Abraão e seus descendentes, a nação de Israel, para ela, nação, fazer Deus conhecido às outras nações. O rei Davi, rei de Israel, ele compreendeu isto. O rei Davi, ele era compositor, escreveu vários hinos e salmos. Um destes salmos, o Salmo 67, ele deixou muito claro que ele compreendia que as intenções de Deus para Israel era de fazê-lo conhecido. Em Salmo 67, Davi ele cantou: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Deus teve um plano no Antigo Testamento, sim.
para se fazer conhecido através de Israel. Mas Israel não fez bem o seu papel. Israel falhou. Falhou devido a vários fatores. Falhou devido ao mundanismo, falhou devido à idolatria, falhou por se isolar das outras nações. E agora, quando chegamos no Novo Testamento, Deus forma um novo povo, uma outra nação, um outro povo escolhido para se fazer conhecido. Este povo é a igreja. A igreja é o plano de Deus para hoje. Outra lição que nós podemos aprender com Jerusalém, o crescimento da igreja se deu pela pregação do evangelho. O crescimento se deu pela pregação do evangelho. Quando Deus quis alavancar o crescimento de sua igreja em Jerusalém, ele usou alguns sinais milagrosos, aliás, sinais que haviam sido profetizados pelo profeta Joel. Ele fez com que o evangelho pudesse ser compreendido por aquelas pessoas que estavam visitando Jerusalém, cada um compreendendo o evangelho em sua própria língua nativa. Não foram línguas estranhas, foram línguas de estrangeiros que estavam visitando Jerusalém naquele dia. Cada um ouviu o evangelho em seu idioma. Mas cada um ouviu o evangelho. Foi necessário ouvirem o evangelho. O crescimento da igreja se dá pela pregação do evangelho. Igrejas hoje utilizam de várias estratégias para crescer. Às vezes aumentam o conforto no auditório, às vezes fazem mais trabalhos sociais, utilizam de música ou liturgias modernas, fazem pequenos grupos, tentam várias formações de como administrar a igreja. Tudo isso na tentativa de fazer a igreja crescer. Mas se o evangelho não for o foco central do ministério, do ensino e da pregação da igreja, o crescimento não será saudável. Será um inchaço, não crescimento espiritual. Crescimento mesmo, crescimento espiritual, crescimento sadio da igreja se dá pela pregação do evangelho. Valorizem o evangelho, compartilhem o evangelho. É assim que Deus cresce sua igreja. Outra lição que nós podemos aprender com a igreja em Jerusalém é que a força da igreja, o poder da igreja é o Espírito Santo de Deus. Vocês lembram, antes da vinda do Espírito Santo, aonde que estavam os discípulos em Jerusalém? 120 irmãos, todos reunidos em um só lugar, dentro do cenáculo. Eles estavam lá amedrontados, escondidos dentro das quatro paredes de um salão, fazendo o quê? Fazendo uma assembleia para decidir quem substituiria Judas, que havia se suicidado. Parece com algumas igrejas hoje, né? Escondido dentro de um salão, só fazendo eleição, só fazendo assembleia, mas sem nenhuma intenção de sair para fora com o evangelho. Eles nem sonhavam em sair para as ruas de Jerusalém para testificar do Messias, de Jesus Cristo, até que veio o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio, então eles receberam uma força que tirou-lhes o medo, deu-lhes uma coragem, uma intrepidez para falar abertamente de Jesus no templo, nas ruas, nas praças, de casa em casa. Não importava se algumas pessoas zombavam deles, eles não estavam nem aí. Não importava se as autoridades não gostaram, eles continuaram falando de Jesus. Não importaram se estavam sendo ameaçados de perseguição, até mesmo de morte. Nada podia fazê-los calar. Eles estavam vivendo, testemunhando e crescendo pelo poder do Espírito Santo.
Interessante que a presença do Espírito Santo não era só nos domingos. Era todos os dias. Eles estavam reunindo em qualquer lugar, de casa em casa, no templo, aonde pudessem se reunir. E não foi por causa de uma programação da sua igreja, uma programação animada, criada para a igreja, para juntar os irmãos. Foi uma coisa espontânea que estava acontecendo. Surgiu do amor entre eles e da simples alegria de estarem juntos. Isto foi, obviamente, fruto do Espírito Santo. Se a igreja hoje não tem este prazer de estar reunido, se a igreja hoje não tem esta alegria, esta coragem de sair para fora das paredes da igreja com o evangelho nas ruas e de casa em casa, será que não está faltando o Espírito Santo ali? Com a presença de Deus em suas vidas, os crentes produzem o fruto do Espírito. Os crentes passam a encorajar um ao outro na igreja, pregam o evangelho destemidamente fora da igreja. Irmãos, isso é um incentivo para nós. Busquemos constantemente o enchimento do Espírito. Nós sabemos que ele habita em nós. Mas nós estamos buscando o enchimento, dando ao Espírito Santo completa liberdade para nos usar, para fazer aquilo que Deus quer de nós. São muitas lições que nós podemos aprender com a igreja em Jerusalém. Outra lição que eu descubro nessa história é que a igreja são as pessoas. Pessoas salvas, pessoas convertidas, vidas transformadas que atraem outras vidas a Jesus. A igreja em Jerusalém não foi um prédio. A igreja em Jerusalém não foi um programa. A igreja era um conjunto de pessoas. Algumas pessoas hoje insistem que a igreja tem que ter um templo, tem que ter uma sede para funcionar. Irmão, se a igreja em Jerusalém tivesse um prédio, a igreja não comportaria os convertidos no primeiro domingo. Será que às vezes o prédio pode até atrapalhar o crescimento da igreja? Eles se reuniam aonde? Em Atos 2:46 diz que diariamente eles perseveraram unânimes no templo, de casa em casa. O local não importava, o local era incidente. O que mais importava era as pessoas estarem juntas, louvando a Deus, servindo a Deus juntos. Vocês também perceberam que eles se reuniam diariamente? Eles não tinham uma hora marcada para se reunir. O que importava para eles era estarem juntos em comunhão, servindo a Deus, orando, aprendendo. Capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas eu não estou aqui dizendo que é errado uma igreja ter um endereço fixo, certo? Não é errado a igreja ter um templo. Nem é errado a igreja ter uma programação. Desde que o prédio, desde que a programação facilite o bom relacionamento, um relacionamento saudável entre as pessoas, para as pessoas estarem crescendo no seu serviço a Deus. Porque a igreja são as pessoas. A igreja são pessoas. 1 Pedro 2,5 nos lembra disto, que diz: vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Então, irmãos, valorizem as pessoas em sua igreja. Desenvolvam relacionamentos entre as pessoas, porque vocês são a igreja. Eu também vi outra lição em Jerusalém. Esta eu acho que talvez alguns vão até discordar de mim. A missão não é de plantar igrejas. A missão não é plantar igrejas. A igreja é um meio.
A igreja é uma consequência da missão, mas não é a missão. Qual foi a missão que Jesus deu para os discípulos? Ide pregar o evangelho, ide fazer discípulos em todas as nações. Esta é a missão, de pregar o evangelho e de fazer discípulos. No livro de Atos, nós vemos que em todos os lugares que a semente do evangelho chegou, aonde se converteram pessoas, ali nascia uma igreja, sim, e aquela igreja se tornava uma base para a expansão ainda mais além do evangelho. Eles estavam iniciando igrejas, mas sem saber. Eles estavam simplesmente cumprindo a missão, pregando o evangelho e fazendo discípulos, e as igrejas foram surgindo. Eu estou aqui hoje à noite falando com vários missionários que estão plantando igrejas. Isto é bom, admiro o trabalho de missionário, plantador de igrejas, é o que eu e Júlia temos feito ao longo do nosso ministério. Temos participado de várias plantações de igrejas. Mas, irmãos, nós temos que tomar cuidado para não inverter as prioridades. Nós não podemos fazer da plantação ou da sobrevivência de uma igreja a nossa missão. A nossa missão é de pregar o evangelho, é de fazer discípulos. Se neste processo a igreja é formada ou é fortalecida, graças a Deus, é o seu plano também para aquele lugar. Mas a nossa missão não é simplesmente de fazer uma igreja sobreviver. Inclusive, nós apontamos para todas aquelas igrejas do primeiro século. Quantas daquelas igrejas hoje estão ainda existentes? Nenhuma. Nenhuma das igrejas do primeiro século sobrevivem até hoje. São vários os fatores que levam uma igreja a fechar. Jesus fala sobre alguns destes em Apocalipse 2 e 3. Mas pregar o evangelho, isso aí nós temos que fazer. Fazer discípulos, isso aí é certo, porque é a nossa missão. Então, irmãos, valorizem sua igreja, enquanto a igreja valorizar a missão, que é pregar o evangelho e fazer discípulos. Deus se alegra com o crescimento da igreja, mas o plano maior é a expansão do evangelho. Vocês viram como Deus permitiu que a igreja em Jerusalém crescesse tanto naqueles primeiros dias? Chegou a, os historiadores dizem, até 100 mil convertidos. Mas vocês viram como tão rapidamente Deus também desmontou a igreja e espalhou pelos 4 cantos do mundo. Irmãos, é legal fazer parte de uma igreja grande, uma igreja cheia, uma igreja confortável, uma igreja com muitos crentes maduros, consagrados. Mas o plano de Deus é de sermos suas testemunhas lá fora. Se nós pudermos crescer a igreja aqui e expandir o evangelho lá fora, ao mesmo tempo, ótimo. Então façamos assim. Se a sua igreja cresce, graças a Deus por isso. Mas não se esqueçam de levar o evangelho lá para fora. O desejo de Deus, o plano de Deus é a expansão do evangelho. E quando Deus muda alguém de sua igreja para outro lugar, a igreja em Jerusalém, Deus mudou todo mundo de uma só vez. E não foi todos para um outro lugar, foram para muitos lugares diferentes. Mas o interessante é que para onde eles foram pregando a palavra. Irmãos, quando Deus muda alguém de sua igreja para outro lugar, não é motivo para tristeza, não é motivo para desespero, é motivo para alegria, porque Deus está lançando sementes do evangelho. Sementes que estavam aqui, mas agora estão lá fora, em outros lugares onde, talvez de outra forma, o evangelho não chegaria. A igreja
é a semente do Evangelho. Veja isso como Deus plantando sementes do Evangelho daqui em outros lugares. Deus faz isso. Ele fez isso com a igreja em Jerusalém, ele pode fazer com sua igreja também. Eu findo, irmãos, dizendo que a igreja foi e é o plano de Deus. A igreja em Jerusalém não foi planejada por Pedro, nem por João, nem por André, nem por nenhum dos outros apóstolos. O projeto da igreja em Jerusalém foi um plano de Deus. Os discípulos foram instrumentos usados por Deus para fazer tudo aquilo acontecer. Mas nem eles sabiam o que era a igreja. Eles estavam simplesmente obedecendo a Deus. A igreja hoje ainda é plano de Deus. A igreja não é plano de uma agência missionária. Esta igreja não foi plano da Baptist Missions, que enviou missionários aqui para esta região, quando nem cidade ainda era, 70 anos atrás. A igreja não é plano de uma associação de igrejas, não é plano de uma missão auxiliadora batista. A igreja não é plano de gente nem de organizações. A igreja é plano de Deus. Os servos de Deus pregam o evangelho, fazem discípulos, e Deus, então, pega estes discípulos e os junta numa igreja onde juntos eles podem servir a Deus e levar o evangelho ainda para lugares além. Então, irmãos, amanhã nós continuaremos conhecendo este plano maravilhoso de Deus chamado igreja, com o início de outra igreja, a igreja em Antioquia, começando em Atos capítulo 9. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua igreja. Obrigado que nós podemos fazer parte deste plano maravilhoso que é a igreja. Obrigado, Senhor, pelo evangelho que chegou até nós e que nós podemos também, com este evangelho, fazer conhecido a pessoas no mundo que precisam te conhecer. Eu peço que esta igreja aqui em Fortaleza, a Igreja Manancial, seja a semente do evangelho que leva o teu conhecimento para outros lugares onde tu ainda não és conhecido, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Jaime. Foi uma bênção. Nós tomemos essas verdades, lições para as nossas vidas. Então, amanhã continuaremos às 19h30, sexta-feira, isso mesmo, 19h30. Lembrando que tem a conferência missionária infantil com as crianças ali atrás. Vamos orar para que também das crianças surjam aí missionários, missionárias, pastores, que Deus vocacione os pequenos. Deus abençoe a todos, uma boa noite e até amanhã.